Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e em mais esse vídeo trazendo a atualização mensal do projeto Redescobrindo Hogwarts, eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência de leitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo. O projeto Redescobrindo Hogwarts está acontecendo em parceria com os canais Pronome Interrogativo, Segredos Entre Amigas e Equalize da Leitura. A gente tem um cronograma de leitura que está disponível para vocês aqui no box de informações. E ao longo do mês de março a gente teve metade do mês para finalizar Harry Potter e o Cálice de Fogo e já iniciar a leitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix, que eu deixei para começar agora no comecinho de abril. Assim como Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, eu fiz a leitura de O Cálice de Fogo também pelo Kindle Unlimited e eu pretendo fazer isso com Harry Potter e a Ordem da Fênix, especialmente pelo tamanho do livro, vai ser mais fácil ler por lá. Esse é mais um livro da série que eu gosto demais da leitura dele, e fazer essa releitura me lembrou dos motivos, né, de eu gostar tanto desse livro. Eu acho que vale dizer que até o momento esse é o livro que se destaca assim visivelmente em relação aos demais. A gente pode perceber isso não só pelo tamanho do livro, que ele acaba sendo muito maior do que tinham sido lançados até então, e a gente percebe essa diferença desde o primeiro capítulo. Esse é um livro que ele é diferente em estrutura, é um livro que é diferente em tamanho, em desenvolvimento dos acontecimentos, em partes conversando com a Beatriz Masson, que é uma amiga minha e que fez mestrado em Harry Potter, estudou Harry Potter. Ela me contou que quando a J.K. Rowling foi escrever os livros, esse aqui foi o primeiro livro que ela teve carta branca do editor para desenvolver da maneira de como ela queria. Os três primeiros até então, como eles ainda eram de certa forma uma novidade, ela precisou seguir algumas regras, precisou seguir algumas estruturas, fazer os livros mais fechados, mais como uma estrutura de um romance policial, com um limite de páginas, porque eles não sabiam até então quantos livros dariam certo, quanto eles venderiam. Quando chegou nesse livro, a J.K. Rowling já tava assim, rica, e já tava na cara que ela podia escrever qualquer coisa, porque as pessoas já amavam Harry Potter. Então aqui ela realmente teve mais liberdade pra escrever, e a gente percebe isso em cada detalhe. Como eu mencionei, então, esse livro já começa diferente desde o primeiro capítulo. A gente já vai perceber nesse primeiro capítulo o tom mais sombrio que a história vai levar, os caminhos que ela vai acabar percorrendo. Então aquilo que já estava sendo prenunciado desde ali do terceiro livro, que a gente estava vendo que as coisas não estavam mais assim tão bem quanto antes, aqui elas se concretizam. Esse é o livro também que a gente vai ter pela primeira vez o contato com o Voldemort. Aqui ele não vai ser nenhuma lembrança, nem apenas um presságio de algo ruim. Aqui a gente vai ver a presença dele. E eu acho que exatamente por isso, por a gente ter esse mal se concretizando, esse mal se tornando real de fato aqui mais uma vez na história, o livro não poderia ser diferente. Então isso a gente já vai sentir desde o primeiro capítulo. Mais do que tudo, eu sinto que esse é um livro que a gente acaba tendo mais consistência de absolutamente tudo. Apesar de, em muitos aspectos, ele ser um livro mais ágil, talvez, até do que os primeiros, porque ele é um livro que tem muitos acontecimentos, então uma coisa atrás de outra, e isso deixa a gente preso ali na leitura, esses acontecimentos são trabalhados com um pouco mais de calma, com um pouco mais de aprofundamento, e eu acho que isso permite com que a gente se envolva ainda mais na história, entre mais ali naquilo que está sendo narrado. Como nos primeiros livros, talvez a J.K. Rowling tivesse então essa limitação do que era para ser contado, muitas coisas eram contadas às vezes de uma forma mais rápida, mais superficial, e a gente talvez não sentisse tanto aquela conexão de entrar ali, de ver cada coisinha sendo narrada bem aos pouquinhos. E aqui a gente consegue perceber isso com mais intensidade. Algo que faz desse livro também mais consistente não é apenas esse detalhamento que ele tem, mas é a gente perceber com mais clareza a coexistência do mundo bruxo com o mundo trouxa. Então a gente vê esses dois mundos muito mais próximos, principalmente naqueles momentos das cenas da Copa Mundial de quadribol, quando a gente vê que ela tá acontecendo num meio que é trouxa. Então eu acho que isso tudo faz com que esse livro pareça mais palpável, que essa realidade que tá aqui, que é uma realidade fantasiosa, poderia estar acontecendo, faz a gente se sentir mais perto dela. O fato desse livro também ter muitos eventos também tá ligado à maneira de que a gente tem muitos conflitos acontecendo em paralelo. Só que enquanto a gente tá lendo, esses conflitos eles vão aparecendo aí como algumas pistas e que a gente não tem exatamente noção e certeza do que eles são e pra onde eles vão. Isso faz com que algumas soluções, né, aquelas perguntas maiores desse livro, então, por exemplo, né, quem colocou o nome do Harry no Cálice de Fogo, quem está por detrás das coisas misteriosas que estão acontecendo, faça com que essa solução fique mais difícil, porque a gente tem tantos conflitos, tantas possibilidades que a gente não sabe o que tá ligado em quê. Então faz com que quando tudo vem à tona e tudo seja explicado, mostre que a J.K. Rowling foi muito engenhosa em desenvolver essas tramas e também habilidosa em conseguir manter essa surpresa, manter as reviravoltas. É um livro que mesmo que eu soubesse cada uma
calma das coisas que estavam acontecendo, ainda assim eu me sentia de novo sem fôlego, com aquela sensação de o que vai acontecer, aquela tensão, e principalmente com as passagens tristes, aquela coisa de querer evitar e ficar, meu Deus, não faz isso, não vai por aí, não deixa isso acontecer. Aquela sensação de inevitabilidade, porque a gente sabe o que vai acontecer, ao mesmo tempo a gente não quer que aconteça. E eu acho que a presença desses momentos muito sombrios, desses momentos dolorosos, porque é a primeira vez que a gente realmente sente algo duro e difícil acontecendo, porque mesmo que a gente saiba que o Harry tem esse passado trágico, tudo isso era parte do passado dele. Era algo que era distante, de certa forma, pra ele e também pra gente, porque já aconteceu, tá lá atrás. É aquela coisa de, puxa, que triste que isso aconteceu, mas foi algo que alguém contou que a gente não viu acontecer. Aqui o Harry é posto à prova. Aqui ele vê as coisas acontecendo ali na frente dele. E é tudo extremamente doloroso pra ele e pra gente. E eu acho que a gente sentir tudo isso realmente concretiza aquilo que eu já tinha mencionado no livro anterior, que é a questão da perda da inocência. Se ali naquele livro anterior essa inocência estava começando a se perder, aqui já não tem muito retorno. Aqui essa inocência se perde e as coisas no mundo bruxo demonstram que elas não vão ser mais como antes, que as mudanças já aconteceram e agora o que todo mundo precisa fazer é lidar com elas. Eu acho que de certa forma isso acaba conversando muito com a gente em diversas situações. A gente sempre se vê em frente a momentos como esses em que a gente sabe que as coisas vão mudar, que elas não vão ser mais como antes, e eu acho que por isso Harry Potter também tem tanto essa força, porque ele é capaz de conversar com a gente em situações diferentes, mesmo sendo um livro de fantasia. Esses paralelos com a realidade acontecem aqui de inúmeras maneiras, então quando a gente vê também, por exemplo, a iniciativa da Hermione com relação aos elfos domésticos, né, a fundação que ela faz, a FALE, faz com que a gente reflita sobre muitos aspectos sociais da nossa realidade, coisas que quando eu li da primeira vez, eu talvez não tenha percebido assim com tantos detalhes quanto eu percebi agora, né? Acho que conversou muito mais comigo hoje, com a bagagem que eu tenho hoje do que eu tinha antes. E vale dizer, só pra fechar, que apesar desse livro ser assim o primeiro em que as coisas são mais dolorosas e que a partir desse livro todos eles tenham passagens muito dolorosas, ainda assim ele tem também os seus momentos de leveza que acho que vão quebrar muito bem esses momentos de tensão e fazer com que a leitura continue sendo prazerosa e gostosa pra gente. Então a gente tem momentos com muitas piadas, momentos que são divertidos, a gente tem os momentos de tensão adolescente também, porque aqui a gente já tem os personagens, né, que deixaram de ser pré-adolescentes e que agora estão passando por outros conflitos, que estão ali com os hormônios já bem à flor da pele, se interessando romanticamente por outros personagens. Então a gente vai vendo, né, tudo isso surge aqui, as discussões que tem, e tudo isso faz com que, de novo, a gente situe os personagens sendo aquilo que eles são, que são adolescentes, não são personagens adultos, e trazem essa leveza que a história pede, porque se não fosse isso, toda ela seria, acho que, muito mais difícil da gente ler, da gente encarar. Então, só pra resumir, eu também gosto muito desse livro pela agilidade que ele traz, por toda a história, de novo, de como ela é muito bem conduzida. Acho que a cada livro que eu vou lendo, relendo, eu vou realmente percebendo o quanto a J.K. Rowling foi habilidosíssima pra desenvolver toda essa trama, enquanto ela pensou em tantos detalhes e ao mesmo tempo conseguindo proporcionar uma leitura que é tão gostosa, é tão envolvente e que traz tantas reflexões pra gente, faz com que a gente se envolva e consiga se identificar com ela em tantos níveis diferentes. Conta pra mim aqui nos comentários as suas impressões sobre essa leitura, se vocês já começaram a leitura do próximo, como é que tá aí pra vocês. Confesso que agora esse é o momento de eu me preparar psicologicamente, porque A Ordem da Fênix é o livro que eu menos tenho afinidade nessa série e quero ver, tô curiosa na verdade pra saber como é que vai ser a minha leitura hoje, né, não sendo mais a mesma pessoa de quando eu li das últimas vezes. Então vamos ver como é que vai ser. Se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação daqui do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já vai, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e também me acompanhe nas demais redes sociais. Beijos a todos e até o próximo vídeo.